Como não havia luar à noite, pois findava-se a minguante, só saindo a lua em tarda hora, depois de entregue o gado e tomado um suculento lanche, demos com os cavalos na estrada. Menos a marcha compassada e dolente dos bois, em pouco atingimos a fazenda. Ao nos despedirmos, para que Gumersindo não pensasse mal de minha urbanidade e muito menos calculasse em contrário minha disposição mental para com a questão em vista, convidei-o. Gumersindo, a nossa discussão ficou em caminho, não é? Pois vem amanhã à noite tomar um café e prosseguir no debate. Hoje não, que me sinto triste e moído. E esteja certo de que saberei respeitar qualquer verdade, desde que se apresente de modo racional. Ele nada disse, mas sorriu, quando falei em modo racional. E como eu estava a falar verdade, encantado com as suas teorias e modos, interpelei-o sobre o sorriso, tendo ele se explicado. Patrão, o conceito de racional varia de tempo para tempo e fase para fase. A máxima hipótese intuitiva de hoje, por certo que será racional amanhã, quando outros forem os alcances evolutivos da humanidade ou do indivíduo em particular. Por isso mesmo, penso ser devido a quem procura cogitar das questões do espírito admitir como normal e necessário o processo hipotético ou para-racional. E o senhor, que dá preferência aos filósofos profanos, tanto mais deve admitir esta norma de conduta intelectual. Apanhado em cheio, concordei. Muito bem, não deixa de ser verdadeiro que muito das realidades de hoje foram sonhos e quimeras no passado. Realmente, sem a utopia, nunca teria havido um verdadeiro idealista, um precursor de fato. Venha, portanto, para um café e um troco de prosa. Se não der certo, claro que continuaremos amigos. Cada qual ficará no seu barranco e o mundo continuará com os seus altos e baixos, com suas lágrimas e os seus sorrisos. A questão, porém, é que não suportei aguardar a hora marcada. Quando foi pela tarde seguinte, passando Gumersindo pela frente da chamada Casa Grande, que era onde eu morava, trazendo no colo um bezerrinho recém-nascido, que nascera com um defeito, chamei-o para dentro, depois de fazê-lo entregar o animal a outro empregado. Vamos conversar um pouco, que fazendas havia quando nascemos e fazendas restarão quando morrermos. O senhor é que manda, patrão. Eu, de minha parte, em se tratando de coisas boas, fico com o pouco que posso. E se é como o senhor diz, muito gostaria de trocar ideias com o seu compadre, o senhor Santelmo, de quem muito ouço falar, mas a quem não tenho a felicidade de conhecer. Notifiquei-o então. Santelmo casou-se com uma moça filha de portugueses. Como tenha falecido o progenitor, lá foram tratar do inventário e tomada de posse. Estamos aguardando cartas, pois se tudo sair bem, isto é, se as posses derem, Santelmo comprará a fazenda ao lado com o produto da venda, porque é intento seu vender a herança. Assim o permita Deus, interveio minha esposa. Nora, a comadre, muita falta me faz. Acima de tudo, é mulher inteligente e com alguma instrução, pessoa com que se ganha em falar, alma com quem se aproveita em ter contato. Atirou ela seu olhar para o campo indecifrável da saudade, suspirou tristemente e num gemido balbuciou, como ela teria valido um pouco. Seus olhos se encheram de lágrimas. Foi então que medi a extensão dos sentimentos do vaqueiro Gumersindo, aquele homem rústico de físico, bem maduro de idade e armazenado de bons conhecimentos, era antes de tudo uma alma simples e dócil, um coração afeito às dores e às lágrimas. Curvou a cabeça e deixou que uns filetes cristalinos lhe rolassem pelas faces. Quando, depois de limpar o rosto, olhou-me de frente, pausadamente confidenciou. Eu também perdi, mas perdi tudo quanto tinha. Intimei-o então a falar, e ele contou-nos cheio de tristeza. Nasci no sertão baiano, em lugar de muita seca, onde até a miséria ganhava foros de fartura, onde ter um pouco era possuir bastante. Meu pai não queria vender as terras e nem sei quem as compraria, sendo como eram tão sujeitas à falta de chuvas. Oh, mas se não fosse isso, quanta prodigalidade nos anos bons!
Depois de uma fugaz alegria, retrovisão de alguns dias melhor vividos, o vaqueiro tornou a fala e a tristeza. Mas o tempo da seca veio, nenhuma nuvem no céu, nem para os lados do mar. Tudo foi secando, mirrando, virando palha e pó. Meu pai dizia que ainda era tempo de se salvar alguma coisa, que um dia Deus se lembraria de nós, de toda aquela gente, dos animais e das plantas. Mas as chuvas não vieram em tempo, e quando deixamos o sertão, eu que havia por lá conhecido uma cabocla, com ela casando e tendo uma filhinha, quando de lá saí, foi em companhia de meu pai e de uma irmã. Os mais lá ficaram. A terra está lá, e lá estão, devem estar, os ossos de minha gente. O homem chorava copiosamente e repetia: eu os trago comigo, a saudade que sinto os atrai a mim, vejo-os sempre. Condoído, compungido, fiz-lhe a oferta que me estava ao alcance e no dever. Gumersindo, nesta casa pode você contar com a familiaridade de que necessita. Não pense em sair daqui, menos que seja por motivo superior à sua vontade e à nossa obrigação de solidariedade. Vamos dar um jeito na sua vida, criar um modo para que possa levantar a cabeça e enfrentar o mundo. O vaqueiro agradeceu, limpou os olhos e fez menção de sair. Não o deixei. Uma empregadinha o levou a banhar o rosto e, quando voltou, tomou parte no café, passando em seguida a conversar sobre a doutrina que com tanto respeito e carinho admitira. Então, lembrei-o, você costuma ver os seus parentes já mortos? Sim, mas convenhamos com o Cristo que o morto ninguém é e todos vivem para Deus e para si mesmos. No tempo de Jesus, como viesse ele fazendo espiritismo, com ou sem endossos filosóficos e históricos, mas fazendo o mesmo, pois expelia os maus, confabulava com os bons, aplicava passes, enfim, como viesse de contínuo em relação com o mundo espiritual, sabendo os clérigos que assim fazia, ou que por esse processo operava maravilhas, logo passaram a lançar-lhe culpas, a imprecá-lo, lembrando-lhe textos proibitivos. Mas o Divino Mestre, que vinha para ser acima de todas as velhas revelações, porque vinha tornar franca a verdade revelacionista, respondia-lhes que a morte só existe no conceito dos tolos e daqueles que procuram ignorar a fim de continuar negando. Toda vez que alguém lhe dizia ser proibido manter relação com os mortos, ele indagava: quem são os mortos e quem são os vivos? Por certo que ninguém morre, pois os vossos pais não morreram, nem podiam morrer, porque para Deus ninguém morre. Eu, porém, faço isto diante de todos, bem à vista de quantos queiram ver e compreender, porque foi para isso que vim ao mundo. Minha máxima é batizar no Espírito, como vos disse o Batista, porque assim é da vontade do Pai. E o batismo de Espírito é o meu testemunho para que fique convosco, para que tenhais sempre um aviso e um advogado. Pelo batismo de Espírito sabereis que, de fato, o Pai me enviou. O semblante de Gumersindo se iluminava quando dizia estas coisas. Por isso, vendo-o tão feliz, nós aparteávamos para que ele falasse mais. Então, Gumersindo, Jesus veio para esse fim? Veio e fez o que devia. Se o senhor quiser ler um pouco, eu lhe fornecerei uns tantos livros onde encontrará os motivos do Espiritismo, que são as promessas do Velho Testamento, cumpridas pelo Cristo através do seu divino exemplo e do Consolador. O Espiritismo é, a um tempo, tudo quanto foi vindo no decurso das revelações, e mais aquilo que fará no domínio das instruções pelos milênios afora. É bem grande a sua convicção, Gumersindo, observou-lhe minha esposa. É apenas uma fé consciente que decorre da verdade evangélica. Não há, de fato, na obra do Cristo, lugar para as mistificações chamadas mistério e milagre. Tudo para o Mestre era segundo leis fundamentais e, conseguintemente, de conformidade com o plano superior. As coisas se têm passado e hão de passar.
É por isso que o verdadeiro cultor da doutrina de Kardec concita sempre ao máximo de estudo. Ninguém poderia reconhecer no Espiritismo o Consolador sem ser por estudá-lo, bem assim como não lhe poderia aprender as lições sem estudar. Tudo é por isso mesmo concludente, não acham? Eu acho formidável, Gumersindo, disse-lhe eu, pois estava entusiasmado. Ele repetiu o conceito de Pedro, como se acha no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Assim disse Pedro quando arguido: porque para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, quanto chamará a si o Senhor nosso Deus. Tudo, portanto, está ao dispor de quem quer que se interesse pelas verdades do Cristo, que devemos tornar nossas pelo conhecimento e prática. No dia em que Pedro assim se pronunciou, nesse dia, pela grande eclosão mediúnica, consolidou e epilogou Jesus a sua missão. Estava lavrado o batismo de Espírito, tornava-se de direito geral o conhecimento e culto da revelação. Admirada, minha esposa lhe indagava: mas São Pedro fez espiritismo? Primeiramente, Gumersindo sentenciou: toda a Bíblia versa sobre a revelação, subtraindo-lhe esta, o que restará? Demorou-se um pouco, mediu-lhe a extensão do interesse e emendou: não só Pedro, mas sim o colégio apostolar. O sistema de reunião sempre foi cópia do fenômeno do Pentecostes. Leia com atenção o capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tomou um ar meditativo, sacudiu a cabeça afirmativamente e concluiu: faça-se como o faziam os apóstolos, isto é, reuniões simples, sem vestes fingidas, sem ídolos, sem cultos exteriores, sem cleresias, enfim, sem paganismos. A chave da questão é a revelação, e para isso podem-se dispensar tudo quanto é formal ou inferior, todas as formas obsoletas de culto. Sofregamente, perguntou-lhe Maria novamente: e como se pode saber quem tem faculdades? Experimentando, senhora, os dons se acham repartidos pela humanidade, assim como o afirma Paulo na mesma epístola, capítulo 12. Ele aponta 9 faculdades principais. Todavia, cumpre dizer, um só é o dom que se manifesta de vários modos pela humanidade. Um dia, quando formos bons, teremos o dom sem medida, como o tinha o mestre, de conformidade com o que diz a Escritura. Isso é maravilhoso, exclamou minha esposa, mas a questão é arranjar as coisas como convém. Haverá aqui, na fazenda, gente capaz? Seria interessante tentar, não acha o senhor? Depende, senhora, ponderou ele. Depende de vossa vontade. Sois os proprietários e sabeis como agir. Eu, para meu gasto, faço como posso. Tenho por graça um pouco de vidência e para mim é o bastante. Quando, através dela, posso servir, faço-o com todo prazer. Curiosa, minha esposa avançara. E poderia haver alguma coisa para nós, quem sabe, sobre o menino? Lembrei-me do que ele dissera sobre uma senhora idosa e da criança, meu filho, que tinha ao colo, propondo-lhe: poderia indagar alguém sobre o menino e a senhora que disse ter visto? Pretender sempre é lícito, respondeu-me com bonomia. Então faça-me o favor, intimou minha esposa, acomodando-se na poltrona. Gumersindo, sorrindo, pediu: pretendamos todos, que é o certo. Que é preciso fazer? Volveu ela, prontificando-se. Gumersindo convidou: venha para a mesa e vamos fazer uma prece, seja o que Deus quiser. Mais do que pressurosa, Maria veio pôr-se ao meu lado, agarrando-me pelo braço. Gumersindo balbuciou uma prece, o mesmo fazendo nós. Dentro de 1 minuto, se tanto, disse ele estar presente a senhora idosa, sustendo ainda o menino ao colo. Que nos quer ela dizer? Perguntei. Diz ser o seu nome Marília e ser avó do menino, respondeu. Marília era o nome de minha mãe? Informei. Ela diz que sim, e diz que o menino quer falar, que necessita falar. Nessa hora eu tremia, por dentro e por fora, de expectante interesse. Ela colocou o menino sobre a mesa, informou o vidente. Procure ouvir bem o que ele disser, recomendei.
Ele vai falar. Minha esposa prorrompeu em pranto. Diz ele para que o senhor transforme a fazenda de pecuária em agrícola. É um crime matar tudo aquilo que não é daninho ao homem. Muito mais crime é criar para matar. Suspirou o homem profundamente, terminando. Foram-se. Eu estava estupefato. Uma ordem dessa monta para quem vivia havia anos de criar gado para corte? Olhei para o semblante de Gumersindo, estando ele em serenidade plena. Parecia um santo. Seus olhos estavam brilhando, felizes. Bem se via que gozando uma inefável alegria. Perguntei-lhe então mais para forçar o assunto. Que diz Gumersindo de tudo isso? Nada. Por quê? Acha pouca coisa transformar uma fazenda de pecuária em agrícola? Não é pouca coisa, mas é possível. Jesus deu a vida, o que é muito mais, e não fez objeção ao céu. Pediu a passagem do cálice por ser dever do Espírito combater a dor através de seus motivos. Mas, uma vez sabendo como tinha de ser, isto é, que sem um testemunho de sangue não podia legar o seu testamento, imediatamente atendeu ao chamado do céu e, com o seu ato, consumou a sua missão, legando às gerações a carta de alforria encimada a seguir com o batismo de Espírito ou da revelação tornada livre. Recordei-me dos relatos sobre o episódio, observando. Lembre-se, Gumersindo, de que o Cristo foi assistido por um anjo. Se não me engano, diz Lucas que lhe enviou Deus um anjo para o consolar no doloroso transe. Soltou ele uma verdadeira gargalhada numa confiante atitude, emendando a seguir. E assim enviou Deus 2 anjos, sua mãe e seu filhinho. Que quer mais? E olha que não é para ser preso, manietado, espancado, cuspido, dolosamente julgado e por fim crucificado. É apenas para continuar fazendeiro. Ele era o Cristo, Gumersindo. Nós somos cristãos ou não? Afinal, patrão, um espírito vale pelo seu quantum de pureza e ciência que consegue armazenar e cultivar. Todos sendo iguais em natureza e destino, o mais é desabrochar poderes. O Divino Mestre não se fez por favores do céu, mas por evoluir naturalmente através da esteira das vidas. E assim mesmo, como todos os Cristos de todos os mundos e como aqueles que dirigem as galáxias e as metagaláxias. É duro então ser cristão, murmurou minha esposa. Quem mete as mãos no arado, que não olhe para trás, disse ele. E se eu não o fizer? Redargui. Gumersindo olhou-me com profunda tristeza, assinalando. Não terá feito, não dará um exemplo ao mundo. O moço rico conhece o caso do moço rico, pois ele, tendo sido convidado por Jesus ao apostolado, por amor à riqueza, não aceitou o convite. Todavia, do Senhor está sendo solicitado muito menos, e 2000 anos são passados. Temos, pois, evoluído bem pouco, não acha? Não seja motejador, Gumersindo. Eu sei o quanto me custou organizar a fazenda até funcionar como funciona e ser uma fonte certa de renda. Os animais são comidos no mundo inteiro e desde que existe a humanidade, e eu, justo eu, fui o escolhido para começar a reforma? Que coisa, meu Deus! E se você não viu certo ou não ouviu bem? Hein, Gumersindo? Por que havia de ser justo eu? Eles também o foram, individualmente o foram, patrão. Eles quem? Os grandes reveladores, Rama, os Vedas, os Budas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Apolônio de Tiana, Orfeu, os patriarcas hebreus, Moisés, os profetas, etc. Todos eles foram individualmente escolhidos e notemos bem, se fossem discutir a missão desse modo, porque o Senhor faz, nunca viriam a ser o que de fato foram. Os altos investimentos são para os altos espíritos. Isso sim importa compreender. Eu sou de pouco valor no seu entendimento? Viu-me ele zangado, razão porque respondeu titubeante. Não tenho certeza, patrão, mas acho bom o senhor esquecer o que houve. Do contrário, sofrerá muito. Outros, talvez, deem início a essa obra emancipadora. A carne, um dia, deixará de ser alimento de homens.
Nos mundos melhores do que a nossa pobre moradia, ninguém mais a come. A antropofagia terminou. É o caso e isso concorreu muito para a melhoria em geral. Mas o senhor não precisa deixar de criar gado para o corte. Por que havia de fazê-lo? Como sabe o que aconteceu em outros mundos? Interpelei-o com secura. Agora refeito, simplesmente respondeu: temos informes mediúnicos sobre o que vai pelos mundos vizinhos, patrão. E os não vizinhos? E quem pode afirmar a veracidade disso que vocês dizem ser comunicações mediúnicas? Uma é a lei de progresso, embora muitas sejam as variantes específicas, de modo que, vizinhos ou não, todas as humanidades devem resolver os seus problemas. Nós devemos querer melhorar sempre, ganhar sublimação, alcançar a melhora geral através da individual. Mas onde os indivíduos não a querem, como haver melhora geral? Quanto ao que sabemos ser comunicações mediúnicas, digo que o tempo que ora vem perto fará com que todos as reconheçam. A Terra está atingindo o fim do primeiro ciclo do cristianismo, devendo ser abalada por cataclismos de toda a ordem. A Terra é mesmo o mundo onde os habitantes não buscam evoluir por inteligência ou espontaneamente, mas sim pelos chuços da dor. Neste mundinho, patrão, deixa-se o mérito da ciência de lado e esquece-se da função do amor para se tecer ladainhas à dor. Triste mundo este, pobre gente esta, e já não seria hora de pôr um fim em semelhantes erros? Vá dizer que eu sou o responsável por isso, ou que tenha de consertar essa trambolheira toda. Este mundo sempre foi errado, Gumersindo, e com ou sem o seu espiritismo, sempre o será. Eu não creio nisso que vocês pregam. Parem, por favor, pediu minha esposa num repente e em tom firme. Por que, Maria? Porque me sinto mal ouvindo isso tudo. Demais alguma razão há para que Gumersindo fale assim. Um homem de boa idade, melhor índole e que se vê, fala de um modo estranho, diferente. Gumersindo interferiu para anunciar. A senhora idosa voltou, posando a mão direita sobre a sua cabeça, senhora Maria. O que sente é dela e não seu. Ela está muito triste, pelo menos assim se mostra. Minha esposa caiu em convulsivo pranto. Gumersindo saiu pedindo desculpas. A mim tocava, por sim ou por não, desculpá-lo de tudo e manter o convite para as trocas de ideias. Saído ele, procurei acalmá-la, o que logo consegui. Quando estava sossegada, fiz-lhe perguntas sobre o que sentira, tendo dito que de um momento para o outro fora apanhada de súbita tristeza, tendo vontade de gritar, a fim de que parássemos com a discussão. Dominando-se, não gritara, mas dissera o que sabia devia dizer, embora pouco antes não tivesse a menor ideia sobre o caso.